Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Vamos lá. Hoje nós temos um tema bem interessante e vamos ser sinceros, muito em alta falar sobre ensino híbrido, galera. Quem aqui começou presencialmente ou semipresencial, como eles estão chamando por aí, vão me contando aqui. Por enquanto, aqui em Belo Horizonte, a gente não retornou. Estamos, todos nós do estado, estamos de férias até o finzinho de fevereiro. E a gente retorna às aulas presenciais somente no início de março. Você que está aí, que está me ouvindo, me conta aqui de que cidade que você é e se você já iniciou ou não as aulas online ou semipresenciais ou totalmente presenciais. Me contem aqui, é muito importante a gente saber quem tá aí do outro lado. E enquanto isso, enquanto vocês vão me contando, eu queria falar um pouquinho sobre esse novo deste ano, né? Porque o ano passado, 2020, vivemos um novo muito desafiador. Quem aqui viveu esse novo desafiador, me conte. O que eu senti de maior desafio, vocês me contem daí o que vocês sentiram de maior desafio. Mas o que eu senti de maior desafio foi criar a conexão necessária com os professores e também com os pais. Peraí, mas esse retorno em março presencial está certo? Não é presencial, galera. Aqui em Belo Horizonte está certo que o retorno em março para as escolas do estado serão totalmente online. Não tem nenhuma possibilidade em março de retorno presencial, a não ser que haja alguma liminar que mude isso para a rede particular, tá bom? Mas eu tô falando da rede pública. Na rede pública, no estado, não há possibilidade ainda de retorno presencial. Ainda aqui não tem. Eu não sei se a rede particular vai conseguir algum alvará para o retorno presencial. Março já é certo que não, tá? Mas em maio, talvez, abril também não, maio talvez, pode ser que as escolas particulares já consigam alguma liminar para esse retorno, porque já vai ter tido um pouco mais de vacinas aqui em Belo Horizonte. O índice de vacinação aqui em Belo Horizonte ainda está muito baixo. Não entramos ainda na possibilidade de vacina além do pessoal da rede de saúde, né? O mundo de chefia em Santa Catarina, sim, está presencial com restrições. Nossa, que bom que vocês aí já estão com presencial mesmo com restrições. Sabe por quê? Esse contato com a família, com a criança é muito importante, até com o adolescente, né? É muito importante. Esse tempo todo que nós estamos completamente ausentes é muito ruim, né? As consequências são muito sérias mesmo. Quem tá chegando agora me conta de que cidade que é, se tá em sistema presencial, semipresencial, totalmente remoto. Me contem aqui para eu saber, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre ensino híbrido. Eu queria que vocês também me dissessem aqui, pessoal, o que vocês que estão daí acham que a gente realmente está fazendo nesse retorno que é híbrido? Porque todas as escolas estão retornando e falando que estão trabalhando num sistema híbrido com os alunos de casa e que uma parte fica em sala, outra em casa e que esse sistema é híbrido. Ele tem algumas coisas que sim, remete a um ensino híbrido, mas ele não é híbrido. Ele é online.
ele é presencial e online. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é quando nós trabalhamos com todos os alunos o conteúdo de forma de forma presencial e com todo mundo de forma online. Não é que eu vou dividir metade da sala no presencial, outra metade no online, vou dar a mesma aula transmitindo simultaneamente e isso é híbrido. Isso não é. Mas quando a gente trabalha o conteúdo híbrido com os alunos em casa e depois a gente remonta alguma coisa ou, né, reestrutura alguma das habilidades em sala, isso é o híbrido, tá? Então, vamos continuar chamando de híbrido, porque até o Estado tá chamando de híbrido, quem somos nós para não chamar? Mas não é essa a nomenclatura correta. É igual quando a gente entrou pro remoto, que todo mundo falava, a gente tá EAD. Não é EAD, é remoto. Nós estamos trabalhando num sistema remoto, certo? O que é o remoto que a gente vem trabalhando? São os professores de casa passando conteúdo de alguma forma virtual para os alunos e sendo o professor. Por que é diferente da EAD? Porque a EAD, o ensino à distância, quem tira dúvida dos alunos, quem trabalha com os alunos alguma dificuldade é um monitor, né? Não é o professor da disciplina. O professor grava as aulas, joga lá no sistema da faculdade ou da onde quer que seja, e o monitor daquela disciplina é que fica tirando as dúvidas com os alunos. Então não tem nada a ver com EAD. O remoto é diferente, o próprio professor trabalha os conteúdos, tira as dúvidas, leciona tudo que for preciso, tá bom? Deixa eu ler os comentários aqui, peraí. Stefânia tá dizendo aqui que está no presencial desde setembro, seguindo todos os protocolos. Que delícia que vocês estão aí assim, que bom que está sendo dessa forma aí. Nossa, aqui em Belo Horizonte está complicado, eles não permitem mesmo. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Ei, Fátima, seja bem-vinda. Como trabalhar o ensino híbrido na educação infantil? Aqui, eu já até falei isso numa outra live, mas eu vou refalar, né? Vamos falar aqui num outro formato. O que a gente tem que pensar? Qual é a idade desta criança? Porque o ensino infantil, ele tem as suas peculiaridades a cada faixa etária. Então, crianças de até 2 anos não têm a maturidade de trabalhar o híbrido, tá? Não tem jeito. Por quê? Para que seja híbrido, o próprio aluno é o mentor do seu processo de aprendizagem. O que você pode fazer para contribuir no desenvolvimento e na compreensão do híbrido para crianças de até 2 anos? Então, você pode sugerir aos pais alguma atividade que eles consigam fazer sozinhos e que sirva de desenvolvimento intelectual para aquela criança. Por exemplo, colocar as letras do alfabeto no chão e brincar de cores com as letras para eles irem familiarizando com as letras, né? Não é trabalhar o alfabeto, não é ABCD, não. É colocar as letras no chão, por exemplo, e trabalhar de alguma forma lúdica, números, cores, alguma coisa assim. Ou com blocos lógicos e a criança montar alguma coisa que trabalhe o raciocínio ou alguma habilidade motora. Este trabalhar em casa com a criança fazendo sozinha seria uma possibilidade da gente dizer que está perto aí de uma metodologia híbrida. Porque o híbrido, ele depende do aluno ser o próprio protagonista dessa aprendizagem. Uma criança de até 2 anos, ela ainda não tem maturidade total de ser essa protagonista. Entre 2 e 3 anos, as crianças já desenvolvem algumas habilidades que são mais possíveis para a gente colocar um vídeo e discutir, né? E a família discutir o vídeo curto com ela. A gente tem a possibilidade de colocar para essa criança de 2 a 3 anos alguma atividade para ela ir desenvolvendo ali o pai dar só uma direção. Então, também é uma possibilidade. E de 3 para 4 anos, já tem muita coisa que pode ser feita. Não só de vídeo,
mais de atividades de desenvolvimento cognitivo, né, que você faria dentro da própria sala de aula algumas coisas, mas que aí o pai vai auxiliar a criança a fazer em casa. De 5 até 6 anos, que é onde a gente encerra a educação infantil, o que a gente pode fazer? A gente pode não só dar vídeos às crianças, mas ensiná-las a iniciar a pensarem sozinhas algumas coisas. Quando a gente faz uma criança de 5 para 6 anos começar a pensar sozinha, ela não só está desenvolvendo a possibilidade de um pensamento crítico, o que faz muito bem para todas as idades, mas ela também está desenvolvendo a possibilidade de aprender a aprender, tá? Então, estas são as sugestões que eu poderia te dar para o híbrido na educação infantil. Se ficou alguma dúvida, você me fala aqui. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Vamos lá. O que mais que vocês têm de dúvida? Vão colocando ou na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários para eu ir lendo. O que eu queria falar para vocês sobre o híbrido? A gente tem que pensar que o ensino híbrido, ele precisa ser foco de um pensamento fora da caixa. O que significa pensar fora da caixa? Significa pensar fora de todas as possibilidades que você está acostumado, né? Por que eu falo isso? Vamos pensar, esse é um link que o Paulo, que é muito bom, inclusive Paulo é escritor de vários livros, e o último dele é Educação Semeadora, junto com outros autores. Olha que incrível esse livro. Aqui, este aqui, ó. Outros autores junto com ele escreveram esse livro muito bom. E o Paulo, ele faz uma brincadeira sobre Uber e táxi. Será que a gente quer uma educação ultrapassada, como um táxi, que não encaixa mais nas possibilidades da atualidade, muitas vezes? Ou será que a gente quer uma educação Uber, né? Uma educação que tem ali toda a parte de desenvolvimento tecnológico, de novidades, inovações, de possibilidades de repensar, né, alguma coisa fora da caixa. Então, se eu quero uma educação fora da caixa, eu posso sim trabalhar o ensino híbrido de uma maneira que faça sentido, né? São aqueles professores que querem refletir a prática utilizando metodologias que já existiam, mas que vão ganhar uma nova cara. Então, eu não estou pedindo para vocês e para os professores e para os coordenadores começarem a repensar a educação no contexto de conteúdos. E sim em como estes conteúdos vão ser lecionados. Como esses conteúdos vão ser trabalhados. O que você vai trazer de inovação para a sua sala de aula? Raquel, eu não sei trazer inovação para a sala de aula. Você já pensou em ver isso com seus alunos? Alguém aqui já pensou nisso? Em perguntar para o aluno se eles têm alguma sugestão de inovação, se eles têm alguma sugestão de como trabalhar aquele conteúdo de uma maneira diferente, que faça sentido, que tenha uma razão de ser. Porque a gente não precisa ficar esperando o tempo todo que tudo parta da gente. Isso pode partir de outras pessoas, isso pode partir de outras situações. Mas para que isso parta de outras pessoas e outras situações, a gente precisa dar o pontapé inicial. A gente tem que perguntar, tem que procurar, tem que fazer a coisa acontecer. Olá, tudo bem? Na minha escola temos 3 alunos no pré e um que é autista. Como desenvolver nas orientações do ensino híbrido? Ok, deixa eu ver se eu entendi. Você tem 3 alunos de 6 anos, sendo um deles autista, é isso? Me confirma aqui, por favor. O que a gente tem que pensar, né? Quando eu penso num aluno de 6 anos, eu tenho que ver qual é a estrutura da minha escola, qual é a estrutura destes alunos e em que nível eles estão de aprendizagem. Se você for trabalhar de forma híbrida, né, uma parte presencial e a outra parte online, você tem que ver, destes alunos, os pais estarão disponíveis a auxiliar e contribuir? Vocês poderão desenvolver atividades em que os alunos poderão ser os protagonistas em casa?
Todas essas respostas vocês precisam ter para saber se é possível ou não esse trabalho. Esse autista é severo? Esse autista está em que nível de autismo, né? Ele está em que nível de aprendizagem também? Ele está igualado aos outros ou ele tem uma necessidade diferente dos outros alunos? Se sim, para este autista você vai ter que fazer um trabalho diferenciado, estando em sala e estando na coordenação, tá? A gente não pode querer trabalhar os todos. Ah, ok, os 3 alunos são autistas. Ah, entendi, tá bom. Olha o que eu sugiro. Quando a gente tem muitos alunos autistas, a primeira coisa é, você tem um acompanhamento individualizado, tem um monitor, tem um professor de apoio, esse professor ele está trabalhando de uma forma diferente ou somente o professor de sala é que trabalha com esses alunos? Porque se só o professor de sala trabalha com esses alunos, você precisa ter uma orientação de uma psicopedagoga que já atenda esses alunos ou de um neurologista para ver o nível que eles estão e dentro do nível deles ver quais atividades eles são capazes de desenvolver. Por aqui eu não consigo te dizer quais atividades você consegue fazer se você não tiver me mostrado os laudos e eu não conhecer essas crianças, tá? Não tem jeito. É muito delicado, eu posso te passar uma informação aqui errada e que você vai trabalhar de uma forma que não é a ideal para estes alunos, tá bom? Para esse caso, qualquer coisa, você pode me chamar no direct que a gente conversa individualmente e aí você me passa mais orientações sobre estes 3 alunos, tá bom? Eu não consigo te dizer sem conhecer exatamente a realidade deles. Mas o que eu posso te sugerir é verificar com o psicólogo da escola, ou se não houver na escola, os que atendam estes alunos, o que eles sugerem de atividades dentro da possibilidade destes alunos. E aí, volto a dizer, qual é o nível e o grau que eles se encontram dentro desse autismo, né? A gente não pode dar um relatório sem conhecer. Agora, o que você pode fazer? Você pode ver, se você já conhecer a realidade desses meninos, você pode já entender o que eles são capazes, o que eles não são capazes. Se eles não forem severos, uma atividade com muitas cores, uma atividade com muita música, pode ser que desenvolva a vontade deles prestarem mais atenção. Cor e música que não seja muito intensa, normalmente chama a atenção de alunos autistas. Então você pode começar tentando desenvolver por aí alguma atividade de forma remota, tá? Pode ser que tenha que ser um pouco diferente das outras crianças. Agora, pessoal, quando a gente pensa dentro do híbrido, o que é possível aproveitar em sala de aula do que a gente já fazia, do que a gente já tinha? O que eu posso sugerir? Eu posso sugerir que o professor vai pensar, se eu fosse aluno, o que me chamaria a atenção na aprendizagem? O primeiro caminho a ser percorrido para a gente mudar as metodologias de tradicionais para híbridas. Seja em qualquer formato. Seja esse formato que a gente está chamando de híbrido agora, que é uma parte dos alunos na sala e a outra parte em casa assistindo simultâneo, o que quer que seja. Você precisa pensar, o que eu posso fazer que vai tornar este conteúdo um conteúdo que faça sentido para os meus alunos? Porque o híbrido ele passa a ter valor quando o aluno começa a entender que esse conteúdo tem sentido. Um outro jeito muito legal da gente poder introduzir conteúdos e ver aonde que o aluno vai gostar mais ou menos é bater um papo com os meninos, seja no online ou seja no presencial, do que eles acham que significa o determinado assunto que você vai começar. Isso eu sempre falo aqui. Então, vamos supor que a gente vai trabalhar com crianças, né? Habilidades numéricas. Vamos pensar aqui soma de 3 casas, né? Unidade, dezena e centena. Eles já vão ter uma pré-habilidade adquirida, que é da unidade e da dezena. Quando eu entro na centena, eles já têm um mínimo de noção do porquê que existe mais uma casa, certo?
Então, se eu introduzo o assunto conversando com eles, por que talvez seja necessário a gente ter mais uma casa, eles já vão entender que a gente já está ali iniciando um conteúdo novo e por que razão que a gente tem que começar esse conteúdo novo. Aí você já introduziu o assunto, eles já vão ter uma noção. Aí quando você passa um vídeo para eles em casa estudarem alguma coisa sobre a terceira casa, a hora que ele começa a estudar, ele já vai ter mais prazer, porque ele já vai estar entendendo mais ou menos por que ele está ali. Não é uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa que não faça sentido nenhum, que não tem porquê, né? Então, a hora que a gente começa a dar esse sentido, o aluno bate o olho e fala, opa, tô entendendo. Faz sentido agora eu precisar da terceira casa. Ei, Sandra, seja bem-vinda. Quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. Faz sentido essa terceira casa. Aí sim, você vai introduzir a terceira casa com esse menino entendendo aonde que ele tá entrando. Certo? Faz sentido para quem tá daí? Me explica aqui. Vocês acham que faz sentido o que eu tô falando? Marielle está colocando aqui, Raquel, o que você sugere para a avaliação dos alunos na perspectiva do ensino híbrido? Ótima pergunta, Marielle. O que eu sugiro para a gente avaliar? Primeiro, a gente tem que esquecer a avaliação que a gente fazia antes, daquelas provas mensais e bimestrais, cuspindo conteúdo numa folha. Se você quer avaliar o seu aluno de forma híbrida, fazendo um sentido para tudo que você está propondo, a primeira coisa que eu sugiro é que ela seja uma avaliação contínua. Que em todos os dias, que em todos os momentos, você observe como que aquele aluno está sendo desenvolvido, como que ele está evoluindo, como que ele está conseguindo ser o protagonista desse próprio processo de aprendizagem. Se essa evolução tem um caminhar positivo, se essa evolução tem um caminhar que faça algum sentido, aí você já está entendendo que aquele aluno está adquirindo os conhecimentos básicos necessários e com algumas outras atividades, sejam elas presenciais ou online, você ou com quiz ou com alguma outra atividade que ele tenha que desenvolver a habilidade que você pediu, ou até exercícios de consolidação do conteúdo, você já vai conseguir ver se aquele aluno está ou não está adquirindo a habilidade necessária. Eu não sou a favor de mantermos esse tipo de prova. Mas aí você vai me dizer, Raquel, mas aí o moleque vai chegar lá no Enem e vai falar, porra, eu não sei fazer prova. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com estes alunos desde de 6, 7 anos em diante, uma vez a cada 2 meses, já provas que preparem este aluno para este fim e que não necessariamente valerão pontos altos para a etapa. Então, é como se fosse mais uma atividade que você vai dar com um cunho dele compreender como que se trabalha uma atividade desse tipo num Enem da vida, num concurso da vida e etc. Só que o peso dessa avaliação é diferente. Ele não vai mais valer 20, 30, 40% da etapa. Ele vai ter um valor menor, sei lá, de 10% só da etapa. Para que ele entenda que ele está ali fazendo aquilo, não é porque aquilo vale muito ponto, mas e sim porque também é uma parte da avaliação dele, uma parte do processo de aprendizagem, fazendo que aquilo ganhe valor, não de pontos, e sim do que significa. Dá para me entender, Marielle? Eu consegui explicar para você? Método Nobre está perguntando se eu conheço a tabuada Nobre. Menina, não conheço não. Quer me contar aqui? Ela só tem 6 termos para as 4 operações. Eu não conheço, a não ser que tenha algum outro nome aqui em Belo Horizonte e eu conheça por outro nome, mas não conheço, tá? Não me contem aqui, se alguém mais conhece, quero saber. E depois você me chama no direct, se você não me contar tudo aqui, que eu quero saber mais sobre isso. Eu amo matemática. Quem me conhece sabe disso. E não conhecia. A gente sempre tá aprendendo mais. Olha só que delícia. E aí, pessoal,
quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender muito bem o papel do professor neste processo, né? O papel do professor nesse processo, ele para de ser o professor que fica ali cuspindo conteúdo e passa a ser uma pessoa que está ali gerindo esse conteúdo. E gerir o conteúdo nada mais é do que possibilitar que quem está do outro lado ou quem está perto tenha a oportunidade de entender o motivo daquele conteúdo. Então ele vai estudar o conteúdo, não é porque o professor está ali exigindo que o conteúdo tem que ser estudado, e sim porque o professor está mostrando para ele que aquele conteúdo tem valor e que aquele conteúdo faz sentido. Juarez, que bom que você está aqui, Juarez, quanto tempo que eu não te vejo. Vamos lá. Ei, professora Raquel, você acha que no ensino presencial ou no híbrido ocorrem algumas vezes que o professor tende a olhar melhor para os alunos presenciais ou o contrário? É isso mesmo ou não? Peraí, não entendi, deixa eu ler de novo. Você acha que no ensino presencial ou no híbrido ocorre algumas vezes que o professor tende a melhorar? Não, que o professor tende a olhar melhor para os alunos presenciais? Não, eu acho que não. O fato de uma parte da turma, vê se é isso, tá? Se não for, você me fala. Uma parte da turma está no presencial e a outra parte estar no híbrido, não faz com que o professor tenha um olhar diferente para um ou para o outro. O que eu acho que faz é desafiar o professor a conseguir conduzir essa aula nos dois sistemas. Eu acho que o grande desafio do professor é encontrar uma forma de gerir isso, estando uma parte no online e a outra parte no presencial simultâneo. Porque vamos pensar aqui, o professor está ali conversando com o aluno, passando uma coisa ou outra e tal, e a outra parte está no online. Aí o que está no online manda no chat uma dúvida. O professor tem que olhar a dúvida do chat, mais os alunos que estão em sala. Eu acho que isso é um grande desafio. Mas pensando por outro lado, a gente pode colocar alguns alunos também auxiliando o professor no presencial. Então, por exemplo, um dia um aluno vai ser o ajudante do professor a ver se tem alguma coisa no chat, no outro dia um outro, no outro dia o outro vai conseguir contribuir com essas respostas também. Sabe, talvez se a gente fizer uma mistura aí do que o aluno pode contribuir para quem está no online e vice-versa, seria uma forma da gente tentar contribuir. Não sei se é isso, tá? Me fala aqui, Juarez, se foi isso que você me perguntou. Agora, outra coisa que eu pensei aqui enquanto eu fui respondendo o Juarez, que a gente pode também fazer com os mais velhos, assim, do sétimo, oitavo em diante. A gente já tem maturidade de alguns dos alunos que estiverem no presencial serem mentores dos que estão no online. E aí criar uma aula divertida entre quem está no presencial e quem está no online. É óbvio que não vai dar para ser em todas as aulas, mas vamos supor que a gente faça isso num dia da semana, por exemplo. Eu acredito que quem estiver no presencial vai ter muito mais vontade de ajudar quem está no online. E quem estiver no online, mais vontade de ajudar quem está no presencial, com uma busca de um conteúdo que eles possam printar lá para assistir, alguma coisa desse tipo. E um vai somando com o outro no desenvolvimento dessa aula online versus presencial, que está acontecendo ali simultânea. Agora, se ela for toda no online, o jeito que eu mais vejo que contribui para esse desenvolvimento é colocar os alunos em conjunto criando esse conteúdo. Eu não consigo ver um outro formato. Se a gente não colocar o aluno ali ajudando o tempo todo, para de fazer sentido para quem está do outro lado, perde o prazer. Vamos pensar aqui num workshop que a gente participe. A gente está ali num workshop há 30 minutos. Se quem estiver fazendo o workshop não puser quem está lá do outro lado fazendo alguma coisa, um workshop online, para fazer alguma coisa, para a pessoa de alguma forma contribuir ali, quem está do outro lado com 30 minutos não vai mais querer saber da cara de quem está dando esse workshop. Pode ser o assunto melhor do mundo, pode ser o Cortella falando aqui pra gente, que chega uma hora que enche a paciência. Certo?
Ó, Severino fala, formar uma comunidade de pesquisa. Sim, Severino. E quando a gente fala nessa comunidade de pesquisa, é o aluno contribuindo nesse desenvolvimento, né? Para que faça sentido para o aluno também. Porque senão não faz, né? Agora, vamos pensar em um dos modelos que eu amo falar aqui, um dos modelos que mais me dá prazer em falar aqui, é o modelo por rotação. O modelo por rotação, pessoal, a gente consegue trabalhar ele no presencial e a gente consegue trabalhar ele no online. A gente consegue nos dois formatos. Como que eu consigo trabalhar com o meu aluno no modelo de rotação no presencial? Várias formas. Rotação por estações, por exemplo, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Eu crio 4, 5 setores diferentes, em cada um eu trabalho o mesmo conteúdo num formato diferente. Vamos lembrar que cada pessoa consegue consolidar o conteúdo de uma maneira diferente. Nem sempre eu, Raquel, consigo absorver o conteúdo da mesma forma que uma outra pessoa. Uma pessoa é mais visual, a outra é mais de leitura, a outra é mais de memorização. Cada pessoa... De memorização. De imagens, né? Então, cada pessoa manifesta a aprendizagem de uma forma diferente. Se eu crio formatos diferentes para consolidar essa aprendizagem, vai fazer mais sentido para todo mundo, né? Tem pessoas que só de bater o olho em um determinado assunto já falam, já dominei. Tem pessoas que precisam ler 1, 2, 3, 4 vezes, não é assim? Então, a gente tem que criar as rotações para que cada aluno aprenda de uma maneira. Como que eu posso fazer isso no online, Raquel, se eu estiver no online com aquele aluno? Eu pego, vamos supor, uma estação de... que eu esteja trabalhando formatos da água, por exemplo, água em vários estados. No online, eu peço que um aluno pegue o gelo e faça com gelo tal atividade. O outro aluno tal, o outro aluno tal. O outro aluno vai pegar a água junto com o responsável e vai colocar ela para evaporar. Então, como que cada um no modelo online pode trabalhar esse sistema? E aí, depois, cada um desses conta a sua experiência para os outros alunos virtualmente. Olha que interessante. Ou grava e manda no grupo de WhatsApp, por exemplo, como que foi a experiência, olha que legal. E ele relatando a experiência que ele está ali vivendo, né? Então é uma maneira de eu trabalhar com os alunos o formato de rotação em casa. Mas como que eu consigo fazer isso? Sendo criativo. Querendo, desejando. Porque eu só consigo chegar em qualquer uma das habilidades, seja num formato online ou num formato presencial, se eu tiver criatividade, se eu quiser inovar com o meu aluno. E o próprio aluno, ele é uma pessoa capaz de te dar alguma luz de como que você pode fazer, né? Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é quando você pega o modelo de resolução de problemas. Quem aqui conhece esse modelo? Eu pego um problema, seja ele um problema real de sala, ou seja ele um problema de conteúdo, e transformo isso para uma possibilidade de solucionar essa situação. Eu posso fazer no online esses alunos trabalharem em grupos, e eles desenvolvem, de um lado, alunos que vão trabalhar com X situações sobre o tema, e do outro lado com Y situações, a mesma coisa no presencial, e depois coloca cada equipe debatendo um contra o outro, seja no online ou seja no presencial. Então a gente consegue desenvolver as habilidades, mas a gente precisa querer, né? Quem aqui que não quer ver o seu aluno feliz? Quem aqui que não quer ver o seu aluno falando que fez sentido aquele conteúdo que estava difícil de entender? Todos nós desejamos isso. Mas o que a gente tem que fazer para que isso aconteça é que esse professor, que esse coordenador, que essa escola pare de pensar dentro do quadradinho e tire o pensamento do quadrado. Abra a mente para possibilidades. Uma outra maneira da gente chegar a essas possibilidades é lendo muito.
Existem vários estudos que mostram que pessoas que são mais criativas leem mais. Então você desenvolve a possibilidade da criatividade quanto mais você estudar sobre aquilo que você deseja que o seu aluno domine também. Tá fazendo sentido, galera? Me contem aqui. Tá fazendo sentido tudo que eu tô falando para vocês? Me contem o que vocês estão achando. Mandem essa live para outras pessoas, para que outras pessoas possam também conhecer a possibilidade de trabalhar esses conteúdos, seja de forma híbrida, presencial ou online. O que eu queria perguntar para vocês, gente? Vocês acham que a sala de aula hoje tem sido aproveitada da melhor forma possível? Severino tá falando, ler o assunto fora do assunto dado. Também, Severino. Ler, de um modo geral, nos faz abrir a mente para que a gente seja pessoas mais criativas. Quanto mais a gente lê, mais a gente pode pensar que aquele conteúdo pode fazer algum sentido, certo? Como que vocês acreditam que a sala de aula tem sido aproveitada hoje? Ela tem sido bem aproveitada, seja no presencial, seja no remoto? Vocês acham que a sala de aula tem tido o valor que ela deveria? Eu não acho. Tá? Então, se alguém me faz uma pergunta dessa, minha primeira resposta é não. Não tem sido. Nós estamos dando aula para os nossos alunos no mesmo formato de 40 anos atrás. E os nossos alunos não são os de 40 anos atrás. Certo? Então, se eu não mudar o meu jeito de dar aula, o meu aluno não vai querer estar comigo. Não tem jeito. Ele vai olhar para a nossa sala e pensar, poxa, não faz sentido. Acredito que não. Aislin, falei certo? Acredito que não, pois existe a educação antes da pandemia e pós-pandemia. Também concordo com você, mas muito mais do que o antes e depois do nosso ser de pandemia, né? Porque eu me transformei muito durante a pandemia, eu acredito que quem está aí também, mas independentemente da transformação que nós vivemos durante a pandemia, muitos não quiseram viver essa transformação, muitos não quiseram sair do quadrado, muitos não quiseram pensar fora do quadrado. Então, independentemente disso, o que eu quero dentro da minha sala transmitir para o meu aluno. Eu quero transmitir uma aula no mesmo formato de 40 anos atrás, por quê? Qual é o objetivo desta aula ser transmitida no mesmo formato de 40 anos atrás? Se houver um objetivo que faça sentido para você e que você perceba que faça sentido para o seu aluno, ok. Mas se não, a gente não está saindo do lugar, a gente só está falando que a gente está fazendo diferente. Mas as metodologias são as mesmas, o formato é o mesmo, os meios são os mesmos, só está mudando de celular, computador para presencial e vice-versa. Fortunata, você está falando que não mudou nada. Pois é, eu também acho que a gente não mudou. A gente tem que caminhar muito para conseguir mudar isso tudo, pessoal. A gente tem que caminhar muito para a gente conseguir pensar diferente. Vamos pensar. Os alunos, sim, eles mudaram, felizmente. Pois é, nós todos estamos em mudança. Eu me considero uma aluna também. Eu estou em constante aprendizado. E eu venho observando que o jeito que eu gosto de aprender hoje é diferente do jeito que eu aprendi há 30 anos atrás. Então, se é diferente, eu enquanto educadora, se eu também não quero aprender no mesmo formato de 40 anos atrás, eu preciso mudar as minhas estratégias. Como que a gente vai mudar essas estratégias? Pensando o que os nossos alunos querem. E como que a gente pode fazer isso? Perguntando para eles. Conhecendo a realidade deles. Conhecendo o que eles querem, o que eles buscam. Hoje, você consegue ficar mais de 30 minutos sem olhar o seu telefone? A maioria das pessoas vai me responder que não, né? A maioria das pessoas que está aqui vai me dizer, olha, eu não consigo ficar mais de 30 minutos sem olhar meu telefone, sem olhar meu WhatsApp, sem olhar as redes. Mas ainda assim, mesmo que você consiga ficar um tempo maior sem olhar o seu telefone,
Você depende dele para uma série de coisas e o seu aluno não é diferente. Então use os meios que nós temos hoje a favor da nossa aprendizagem, não contra. Ah, meu aluno gosta de usar muito o telefone, então coloca o seu aluno para pesquisar alguma coisa interessante no telefone, coloque o seu aluno para fazer o uso dele de uma forma que faça sentido. Eu não estou pedindo aqui que ele fique no WhatsApp durante a aula, não é isso. Eu estou pedindo que ele entre para a ação, que ele entre para o que faz sentido. Né? A Severina acabou de falar a mesma coisa que eu, colocar o aluno em ação, exatamente. É fazer com que tudo que a gente vem pregando faça sentido para o nosso aluno. Que é ele querer estar em sala, é ele querer estar num processo de ensino e de aprendizagem, é ele querer olhar para o conteúdo e falar, nossa, isso faz algum sentido para mim. Senão a gente vai continuar girando em looping infinito, sem sair do lugar de jeito nenhum, né? O que a gente deseja? Nossa live está chegando ao fim. O que a gente deseja? Me contem aqui. O nosso desejo não é que a aprendizagem faça sentido? O nosso desejo não é que o nosso aluno saia do ensino médio, o quê? Um aluno mais empático, um aluno mais protagonista, um aluno mais autocontrolável, um aluno mais autorresponsável. Não é isso tudo que a gente espera do nosso aluno? E como que eu posso dar isso tudo para ele se ele não fizer isso tudo sozinho, se ele não caminhar sozinho? Eu não consigo. Ele nunca vai desenvolver, certo? Ele vai ficar ali o tempo todo pensando que não faz sentido ele estar naquela cadeira, que não faz sentido ele estar naquele lugar. Mas vai fazer sentido se a gente virar algumas chavinhas. Por exemplo, o nosso jeito de comunicar com o nosso aluno. Como que eu me comunico para que essa aprendizagem faça sentido? Severino está falando, criar líderes. E líderes dentro vamos colocar aqui, líderes dentro de todo o processo de ensino-aprendizagem é um dos mecanismos e um dos meios que a BNCC tem falado muito. Como que essa liderança faz sentido? Não é? Thaís tá aqui do Comunicação para a Escola. Gente, quem não segue ela, vale a pena. Ela nos ensina a trabalhar a comunicação. Ela nos mostra como que a gente pode trabalhar a comunicação fazendo sentido para os nossos alunos, para os educadores, para os gestores. E é incrível esse canal. Ana, seja bem-vinda. Gente, só gente maravilhosa nessa live de hoje. É muito bom ter todos vocês aqui. Ana Paula está com um curso de gestão escolar, não é isso, Ana? Que está encerrando as inscrições. Quem tiver interesse, corre no canal dela para dar uma olhada, porque esse curso vale a pena. Gente, olha só, nossa live está chegando ao fim, já são 6:45. Eu quero saber se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar sobre o ensino híbrido, alguma coisa para nos ajudar a contribuir nessa formação. O que eu posso dizer para a gente fechar sobre ensino híbrido é que você não precisa pegar todas as metodologias ativas, decorar todas essas metodologias e achar que elas vão ser as suas norteadoras. Pelo contrário, tá? Não é isso. Coloque em prática as suas habilidades de criatividade. Pegue tudo que você tiver de mais criativo, junta com os seus alunos e criem as suas metodologias ativas. Coisas que façam sentido para vocês em sala e em casa. Vocês vão ver que assim todo o processo de ensino vai fazer mais sentido. Todos os processos vão fazer mais sentido para vocês. Se a live vai ficar salva, tomara. Vamos ver se o Instagram permite. Tem dia que o Instagram dá uns bugs e a gente não consegue salvar. Mas eu acredito que eu consiga sim, tá? Reforçar a necessidade da prática. Sim! Como que a gente reforça a necessidade da prática? Colocando as coisas para algo que faça sentido para os nossos alunos. Sandra, obrigada! Que bom que você gostou da live, minha amiga. Você é incrível também. Gente, ó, então estamos chegando ao fim.
Para todos, eu quero dizer que em breve o curso estará no ar. Que curso é esse, Raquel, que você tem falado e não conta as coisas? Vamos lá que eu vou dar uma luzinha para vocês. O curso é para que a gente possa contribuir neste retorno presencial, entendendo os nossos alunos, não só na parte emocional deles, mas como que está a base cognitiva para aquela série, tá certo? Dentro disso, a gente vai fazer um mapeamento deste aluno e um mapeamento desta sala de aula. E aí, eu dou algumas dicas de como trabalhar as possibilidades dentro de sala de aula para desenvolver a turma que estiver com um nível emocional mais baixo ou num nível um pouco, mais intermediário, ou o que você pode fazer para desenvolver o cognitivo de alguns alunos que estiverem abaixo do esperado. Por que eu pensei esse curso, pessoal, e não tantos outros que algumas pessoas vêm me perguntando? Porque eu acho que para esse momento o principal é a gente conseguir trabalhar esses alunos em sala no retorno, senão todos nós vamos adoecer muito mais, né? Esse curso surgiu porque eu fiquei pensando em como ajudar os nossos alunos da minha escola, da escola que eu atuo, da minha é ótimo, né? Da escola que eu trabalho, mas é porque eu me sinto tão parte dela que eu me sinto dela. Mas para que eu pudesse contribuir com os meus professores nesse retorno, para eles não ficarem tão angustiados, né? Porque vai ser muito angustiante quando tudo voltar, vamos colocar assim, ao normal. Vai ser muito angustiante, os professores vão ficar perdidos, os alunos, os pais, a gente não vai saber se aquele aluno tá bem emocionalmente, cognitivamente, e aí tudo desanda, certo? Então, o curso vem para este fim. Ele em breve estará, se tudo correr bem e correrá, no ar. Eu acredito que até o fim de fevereiro ele já esteja no ar, as gravações já estão chegando no formato que eu queria, né? Os bônus já estão chegando para mim também, que teremos bônus de pessoas maravilhosas. Então, a ideia é que a gente possa contribuir com esse desenvolvimento em sala de aula e com a compreensão dos alunos individualmente e no coletivo, tá bom? Adorei estar com vocês aqui hoje, adorei todo esse bate-papo. Estava uns dias aí ausente, descansando um pouquinho, e a gente está aos pouquinhos retornando com as lives, e logo teremos mais lives por aqui, pode ter certeza, porque eu adoro fazer lives e contribuir um pouco com vocês e receber a contribuição de vocês, porque não pensem que é só daqui que eu aprendo não, tá, galera? Quando vocês colocam qualquer coisa para mim aqui, eu vou aprendendo junto, isso é maravilhoso. Um beijo grande para vocês, uma noite incrível, uma semana maravilhosa, cheia de conteúdos e de coisas boas para todos vocês. Um beijão, boa noite, tchau!